paz de Deus, que excede a todo entendimento humano, a paz de Deus, que nenhum ser humano comum pode compreender, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paz é o que eu desejo a cada um de vocês que estão me ouvindo. Paz é o que eu desejo a todos. Paz no meio da dificuldade. Paz em meio a tanta má notícia. Paz diante desse cenário de guerra. Paz é o que Deus tem para a tua vida. Talvez você esteja me perguntando, será que isso é possível? Sim. Biblicamente falando, é possível sim viver em paz diante desse cenário que nós estamos vivenciando. Paz em meio a um cenário de morte, paz em meio a esta crise que nós estamos enfrentando, com certeza isso é possível. E isto só é possível porque nós temos uma promessa. Promessa essa que não é humana, promessa essa divina. E nós podemos estar seguro, nós podemos nos assegurar de que esta paz, que excede todo o conhecimento humano, que nenhum ser humano comum pode entender, esta paz, ela guardará sim os nossos corações e a nossa mente, a nossa consciência em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é possível para os filhos de Deus. Quem está nos dando este conselho hoje é o apóstolo Paulo, isto é, pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo, usando a vida do apóstolo Paulo, ele diz que a paz de Deus, que excede a todo conhecimento humano. Escute o que eu vou te dizer. Quem está nos dando esse conselho é um homem que esteve dentro de uma prisão, aliás, não só uma vez. Um homem que tomou tapa na cara, foi cuspido, foi caluniado, um homem que por diversas vezes teve uma espada no seu pescoço, um homem que foi preso, algemado, possivelmente os seus pés e as suas mãos, presa num tronco. Um homem que por diversas vezes a morte armou cilada para ele. Um homem que passou fome, que passou sede, que sofreu naufrágio, um homem que por diversas vezes esteve entre a vida e a morte, um homem que foi exposto em praça pública e que agora, ao escrever essa carta, está preso, exatamente neste momento, preso, com algemas e prisões, como a Bíblia diz. E é exatamente neste momento, mesmo em meio a esta dificuldade, ele olha para a igreja de Filipe e diz: paz, paz de Deus. Ele diz a paz de Deus, que vai além do conhecimento humano, que homem nenhum pode explicar, porque o cenário é um cenário perturbador. E como alguém, diante de um cenário perturbador, tem a audácia, a coragem de dizer paz. É o que Paulo estava desejando para o povo de Filipe, e é o que eu desejo hoje em relação à sua vida, em relação à sua casa. Paz. Talvez alguém me pergunte, será que isso é possível, irmão? Ter paz no meio da dificuldade? Como que isso é possível? Isso só é possível, primeiro, através de uma consciência. E que consciência é essa? Consciência de uma natureza. E que natureza é essa? Natureza divina. Nós precisamos de ter uma consciência de que nós temos uma natureza e que essa natureza não é humana. Esta natureza é uma natureza divina. Nós somos filhos de Deus e diante de Deus, como filhos do Altíssimo, do Criador, do Senhor, nós podemos sim ter paz no meio da dificuldade. Afinal, eu quero te fazer uma pergunta. Você é filho de quem? Você é filho de homens ou você é filho de Deus? Você se considera apenas filho de homens ou você assumiu a sua verdadeira natureza, a sua verdadeira identidade?
Você vive apenas como filho de homens? Ou você anda como filho de Deus, como uma filha de Deus? O que te habita não diz para você de que natureza você é. O que te habita não aponta para você o caminho, não aponta para você de onde você veio, que propósito existe através da tua vida ou sobre a tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: enquanto o mundo lá fora está pedindo alívio, nós, como filhos de Deus, deveríamos pedir a Deus consciência de propósito. Sim, deveríamos ter uma nova consciência. Diferentemente do mundo, nós precisamos pensar diferente, agir diferente, falar diferente, andar diferente, sonhar diferente, imaginar a vida diferente, ter um olhar diferente, porque afinal de contas, nós somos filhos e filhas de Deus. A nossa natureza não é essa. Nós não pertencemos a este mundo. Há um propósito por detrás de tudo isso que está acontecendo. A Bíblia Sagrada nos ensina que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Repito, não é para o mal, é para o bem daqueles que amam a Deus. A pergunta é: você ama a Deus? Você ama Jesus? Então tudo o que acontecer na tua vida, ao redor da tua casa, ao redor da tua história de vida, vai contribuir, no final de todas as coisas, vai contribuir para o bem daquele que ama a Deus, aqueles que confiam no Deus o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Enquanto o mundo pede alívio, os filhos de Deus devem pedir uma nova consciência, uma consciência de propósito. Enquanto o mundo pede proteção, os filhos de Deus devem pedir segurança. Segurança, os filhos de Deus devem pensar diferente. Os filhos de Deus devem andar de uma maneira como Deus os ensinou a andar. Precisamos de saber que mesmo que não sejamos protegidos, mesmo que não sejamos poupados em meio a esta pandemia, nós temos certeza absoluta que estamos seguros em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, antes o entregou, antes o enviou, antes o colocou em um cenário de morte. Deus não poupou o seu próprio Filho, porque pouparia outros? Veja bem, pode ser que você não seja poupado, mas você está seguro como filho de Deus, como filha de Deus. A tua vida está segura em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o nosso nome está escrito no livro da vida. Mesmo que eu não seja protegido, mesmo que você não seja protegida ou poupada, você está segura nas mãos de Deus, o nosso Senhor. Você está seguro. E é este tipo de consciência que deve alimentar o coração e a alma dos filhos de Deus. Nós estamos seguros no Senhor. Nós estamos seguros em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Esta paz que o apóstolo Paulo vem dizendo, que vai além de todo entendimento humano, que nenhum ser humano pode entender. Enquanto o mundo está desesperado, enquanto o mundo está batendo a cabeça de um lado para o outro, é esta paz que excede a todo entendimento. Ela deve tomar conta dos nossos corações, da nossa alma, do nosso ser. Essa paz só pode ser conferida por Deus. Nenhum ser humano pode dar paz para um outro ser humano como Deus pode nos dar. Esta paz não é subproduto de um planejamento humano. Esta paz é subproduto de uma vida de oração,
Esta paz é subproduto de uma vida de conversação com Deus, uma vida de comunhão com o Criador, uma vida de contato diário com aquele que é soberano. Somente alguém que tem contato diário com o Criador é que pode alimentar essa paz que vai além, essa paz que vem sufocando a tristeza, que vem arrancando a amargura, que vem tirando toda a ansiedade. No contexto que nós lemos, a paz é vista em oposição a toda ansiedade. Aquele que vive uma vida ansiosa jamais terá condições de ter paz no meio da guerra. Escute o que eu vou te dizer. Nem que seja com um sorriso, nem que seja com um abraço, nem que seja com uma palavra de esperança. Os filhos de Deus, eles precisam de se manifestarem. Os filhos de Deus precisam de se manifestar neste tempo de pandemia, neste tempo de angústia. Este é o tempo dos filhos de Deus. Este é o tempo oportuno. Repito, ouça-me por favor, você que está me ouvindo. Este é o tempo que Deus está nos dando a oportunidade. Oportunidade esta para que os filhos de Deus se manifestem. A criação está gemendo, a Bíblia diz. A criação geme, aguardando pela manifestação dos filhos de Deus. E onde é que os filhos de Deus estão? Você sabia que um dos nomes de Deus na Bíblia é paz? Paz, shalom. Paz é o que os filhos de Deus precisam. Os filhos de Deus precisam de entender de que se Deus está por nós, de que se Deus ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz dada aos filhos de Deus, ela se manifesta normalmente, se manifesta em meio à pandemia. A paz que é dada aos filhos de Deus, ela se manifesta não de acordo com um cenário que seja óbvio, não diante de um cenário que seja favorável. A paz de Deus, a verdadeira paz dada aos filhos de Deus se manifesta principalmente quando não há razões aparentes para a sua existência. Eu vou repetir. A paz de Deus se revela nos filhos de Deus e através dos filhos de Deus, principalmente quando o cenário não é favorável, não existem razões aparentes para que os filhos de Deus estejam sorrindo e estejam celebrando. Então eu quero convidar você neste dia de hoje para sorrir mais, para se alegrar no Senhor, para cantar louvores ao Senhor, porque é assim que a Bíblia Sagrada nos ensina. Por que é que muitos de nós não conseguimos entender isso? Porque é que a maioria daqueles que estão dentro da igreja não assumiram essa identidade ainda. Essa identidade, essa natureza de um propósito que é um propósito divino na sua vida. Sabe por quê? Porque nós vivemos apenas como filhos de homens e não como filhos de Deus. Afinal de contas, qual é a sua identidade? Qual é o nome do teu pai que está registrado no teu RG? Você é apenas filhos de homem ou você assumiu a natureza divina daquele que habita dentro do teu ser? É tempo da igreja se manifestar e começar a viver como filhos de homens, filhos de Deus e não como filhos de homens. Nós fomos chamados para viver em uma nova dimensão. O Senhor te chamou para viver em novidade de vida. Paz não é um subproduto das circunstâncias favoráveis. Paz é subproduto de uma ação divina
na vida dos seus filhos. Você que é filho de Deus, você que conhece a palavra de Deus, é necessário que você se manifeste. É tempo de você aparecer em meio à dificuldade na vida de alguém. Você precisa ter uma mensagem de esperança no meio do caos. Deixa eu te dizer uma coisa. O texto dos Salmos de número 46, ele se ajusta com o texto que nós acabamos de ler aqui agora. O texto de Salmo de número 46, ele diz assim, o texto diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. O texto diz assim, olha, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Deus vive nessa cidade. As nações se embraveceram, os reinos se moveram e diz a Bíblia, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E ainda a Bíblia nos convida a olhar. O texto diz assim, vejam, olhem, vejam o que o Senhor tem feito na terra, as desolações que o Senhor tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. O texto diz, ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E aí termina dizendo agora, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, povo de Deus, homens e mulheres que são chamadas de filhas e filhos de Deus, que a paz de Deus possa adentrar o seu lar e tomar conta do teu coração. Ainda nesta madrugada eu ouvi alguém gritando bem alto dizendo, olhe para Jesus, coloquem os teus olhos no Senhor, o Criador, coloquem os teus olhos em Cristo Jesus, o Senhor. É o que eu tenho para dizer nesta noite. Eu quero reproduzir o que eu ouvi nesta madrugada. Olhem para Deus, o seu Pai. Afinal de contas, você é filho de quem? Quem é o teu Pai? Deixa eu te fazer uma pergunta nesta noite. De fato, você confia no Senhor? Igreja de Jesus, você de fato acredita em Deus, o Criador, os céus e da terra? Deixa eu te falar algo nesta noite, neste dia de hoje. Deus pode fazer por nós muito mais do que todos nós juntos poderíamos fazer através de qualquer planejamento humano. Eu vou repetir. Deus pode fazer por nós o que nós poderíamos fazer todos juntos, muito mais, através de qualquer planejamento humano. Porém, nós precisamos entender que filhos de Deus só podem agir como filhos de Deus. Filhos de homens agem como filhos de homens. Filhos de Deus agem como filhos de Deus. Você se lembra do que Jesus disse? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Deixa eu ler, ou reler, ou relembrar o contexto de Filipenses, capítulo de número 4, que a gente citou no começo desse vídeo. O texto diz assim, olha, começa dizendo, Filipenses capítulo 4 e o versículo de número 4, diz assim, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. A versão NVI diz assim, fiquem felizes, sorriam, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. E o texto continua dizendo, orem, falem com Deus,
Não andem ansiosos por coisa nenhuma. Apresentem as vossas petições diante de Deus. E depois de ter feito tudo isso, o texto diz, depois de você se alegrar no Senhor, se regozijar no Senhor, de você colocar a tua vida como filho de Deus diante do teu Senhor, o texto diz, e aí sim, a paz de Deus, que excede, que vai além de todo entendimento humano, guardará os vossos corações, guardará as vossas mentes, as vossas consciências em Cristo Jesus, o Senhor. Alegre-se, sorria, ore a Deus, joga fora toda ansiedade. E o texto diz, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações, a vossa mente, em Cristo Jesus, o Senhor. Este é um tempo em que os filhos de Deus precisam se manifestar. De que maneira? Seguindo a orientação do texto, que diz, alegre-se, olhe para a vida com outros olhos, comece a enxergar que você não é apenas um filho de homem, você é filho, você é filha de Deus. E aos filhos de Deus, Ele tem uma promessa. A tua vida não termina aqui. Você não faz parte de uma pátria terrena. Você não é um terreno. Você não é apenas um brasileiro, um americano, ou seja lá de que nacionalidade você o é. Você é um filho de Deus. A tua pátria está lá em cima, de onde o Cristo Jesus veio e voltou e um dia virá. O nosso nome, a nossa vida, a nossa jornada, a nossa história tem um porquê. Filhos de Deus precisam de agir como filhos de Deus. Aqui estão, no texto que a gente acabou de ler, os crentes de Filipe, da cidade de Filipe, entrando em uma era de perseguição, de grande perseguição. Os crentes de Filipe estão olhando na linha do horizonte e percebendo que está chegando uma grande perseguição. E Paulo é um dos primeiros a identificar isso. E quem é que está dando conselhos para esta gente? Eles estão recebendo conselhos de filhos de homens ou de filhos de Deus? Eu quero frisar isso aqui neste dia de hoje. Os crentes de Filipe estão recebendo conselhos da mídia, da televisão, das redes sociais. Preste atenção nisso. Vamos aplicar isso para o dia de hoje. Eles estão recebendo conselho das redes nacionais, dos jornais. Eles estão pedindo conselho para filhos de homens que se dizem especialistas no negócio, ou eles estão recebendo conselhos de um filho de Deus? Filho de homens não tem conselhos para dar para filhos de Deus. Filhos de homens dão conselhos para filhos de homens. Filhos de Deus precisam buscar refúgio, precisam buscar conselhos a quem tem conselhos para dar para ele. E quem é que tem conselhos para dar para os filhos de Deus? Somente aqueles que carregam uma consciência, uma identidade de um propósito. Eles estão seguindo o conselho de um homem que tem marcas, que tem conselhos de Deus para dar a ele. E esses filhos de Deus diz o que ninguém tem coragem de dizer. E este, propriamente dito, filho de Deus, tem conselho para dar, conselho que ninguém tem coragem de dar. No meio da dificuldade, ele diz, a paz de Deus, que excede a todo entendimento humano, há de guardar as vossas mentes e os vossos corações. Isso só é possível se nós entendermos que nós não somos apenas
de natureza terrena. Nós temos uma pátria celestial. Este Filho de Deus diz o que ninguém tem coragem de dizer. Sabe por quê? Porque não faz sentido dizer sorria. Não faz sentido dizer se alegre em meio à pandemia. Não faz sentido dizer cantem, se alegrem, festejem. Não faz sentido dizer isso no meio da dificuldade. Não faz sentido dizer ore em meio à pandemia. Não faz sentido dizer o que Paulo disse: perto está o Senhor. Porque tem muita gente dizendo onde é que está Deus. Paulo diz: perto está o Senhor. Por que isso? Porque nós não somos aquele que tem o controle da vida. Por que é que eu devo sorrir? Por que é que eu devo cantar? Por que é que eu devo me alegrar? Por que é que eu devo alimentar esta paz dentro do meu coração? Porque não sou eu quem dito as regras. Não sou eu quem dá a vida. Quem tem o controle da vida nas mãos. Quem tem o controle da vida nas mãos é Deus. A minha vida está segura nas mãos de Deus. Ele deu e Ele tira na hora que Ele quiser. E a gente precisa de entender que isso é mandamento. Em meio à dificuldade, à perseguição, o texto diz: se alegre. Se perseguiram os profetas, se perseguiram o Filho de Deus que esteve no nosso meio, se nem mesmo o próprio Filho foi poupado, por que nós seríamos poupados? De uma coisa eu tenho certeza, e eu quero que você acredite nisso e tenha certeza absoluta. Talvez você não seja poupado, mas de uma coisa eu tenho certeza: você está seguro nas mãos de Deus. Queridos, eu quero terminar dizendo, em virtude do nosso contato diário com Deus, em virtude a este compromisso, a essa identidade que nós assumimos com o Criador, em Deus, em virtude do nosso contato com o Criador, e isso através da oração, através da comunhão com a sua palavra, através da comunhão com todos os nossos irmãos, não é de se esperar menos do que isso, que nós nos alegremos, não que nós nos deprimamos, não que nós venhamos entrar em depressão, em angústia. Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher que estava gritando, não sei se no quarto, no quinto, no sexto andar, desesperada, dizendo: eu não aguento mais, eu não aguento mais. Enquanto aquela mulher gritava, enquanto muitos estão gritando, desesperados, o convite para você, que é filho de Deus, é que você sorria, é que você se alegre. Sabe por quê? Porque a tua vida está segura nas mãos de Deus. Paz. Paz de Deus conferida pelo seu Espírito a todos os filhos de Deus. A paz de Deus é dada àqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor. Paz de Deus conferida pelo seu Espírito, que filho de homem nenhum pode ter. Paz de Deus que excede a todo entendimento, que filho de homem nenhum pode compreender. Repito, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Que a paz de Deus possa adentrar o teu lar, que você venha a agir dentro da tua casa como filho de Deus e não apenas como filho de homens, que você venha entender a vida com os olhos de Deus, e esta paz guardará os vossos corações e também as vossas mentes em Cristo Jesus. Ter paz enquanto está tudo bem, isto é fácil até mesmo para os filhos dos homens. Ter paz
quando tudo é favorável, ser amigo, ser companheiro, ser compreensível, ser paciente, ser amigável, enquanto tudo é favorável, até para os filhos dos homens, isso é fácil. Agora, em meio à guerra, em meio à dificuldade, ter paz só é possível não para aquele que é indiferente. Eu não estou falando em ser indiferente à dor do próximo. Pelo contrário, eu estou falando de olhar a vida como Cristo nos ensinou a olhar. Eu estou falando que os filhos de Deus precisam de olhar para a vida de uma outra maneira, aceitando assim o convite de Deus. Convite este que nos faz olhar de uma outra maneira, enxergar de uma outra forma. Este convite para os filhos de Deus é que nós devemos mudar a nossa postura, entender que nós temos uma identidade. Afinal de contas, eu quero perguntar para você: você é filho de homens ou filho de Deus? Você anda como filho de homens ou você anda como um filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? Quem é você em meio à pandemia? Quem é você em meio à dificuldade? Quem é você em meio a toda essa guerra que está ainda por vir? Quem é você? Qual é a sua identidade? Ter paz no meio da paz é fácil para qualquer um. O que então se espera dos filhos de Deus? Que eles se manifestem. A criação está gemendo, aguardando, esperando a verdadeira manifestação dos filhos de Deus. Que eles saiam de dentro das suas gaiolas. A criação geme, esperando que os filhos de Deus saiam de dentro das suas catacumbas. Que os filhos de Deus se manifestem, saiam de dentro das suas prisões, que tirem as máscaras e que eles sejam para o mundo aquilo que eles deveriam ser. Que os filhos de Deus se manifestem, homens e mulheres que tenham coragem de dizer: nu eu vim a este mundo e nu eu vou sair daqui, nu eu vim e nu eu voltarei. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Homens e mulheres que têm coragem de dizer: a minha vida, eu não tenho ela para mim mais tão preciosa como eu a tinha antes, porque agora eu sou filho de Deus. Eu assumi uma natureza com um propósito. Existe um propósito na minha vinda para cá. Eu assumi uma identidade. Homens e mulheres que tenham coragem de dizer nestes dias de hoje: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. Eu quero declarar neste dia de hoje paz dentro do teu lar. Se porventura você está vivenciando momentos de guerra, se porventura você está planejando algo que seja inaceitável pela palavra de Deus, se porventura você está planejando algo que vá contra os princípios do teu Senhor, do teu Criador, que a paz de Deus venha tomar conta do teu coração, que Ele venha mudar tudo, que Ele venha transformar a tua vida. Talvez o que nós estamos precisando aprender é viver e aprender com as árvores. Diz o pensador que nós devemos aprender a absorver o gás carbônico e liberar oxigênio. Talvez nós precisamos de aprender com a natureza que tem muito a nos ensinar. Afinal de contas, é a natureza de Deus. Nós precisamos aprender a filtrar aquilo que é tóxico e liberar aquilo que glorifica o nome do nosso Deus. Que a paz de Deus seja sobre o seu lar, sobre a tua casa. Lembre-se, você não é apenas filho de homens. Viva como filho de Deus. Assuma uma identidade. Assuma a identidade que habita dentro de você. Essa identidade que aponta para a eternidade. Deus te abençoe. Que o nome do Criador, o Senhor, seja glorificado na tua vida e através da tua vida.
Pai, eu glorifico o teu nome. Senhor, eu te agradeço pelo teu grande e infinito amor. Tu és um Deus magnificentíssimo. Senhor, eu quero te pedir, em nome de Jesus de Nazaré, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento humano, venha guardar as nossas mentes, o nosso coração, a nossa consciência, que ela venha preservar a nossa alma, que a gente venha compreender, a Deus, que este tempo é um tempo em que a gente deve sim não ser indiferente com os outros, mas a gente deve se apegar mais com o nosso Criador. Nós estamos seguros nas mãos do Senhor. Senhor, a Ti nós entregamos a nossa vida, o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que a paz de Deus venha adentrar a cada lar, a cada família, a cada coração, a cada consciência, e que cada um dos teus filhos recebam de Ti, ó Deus, a Tua presença. Que o Senhor venha adentrar a cada lar, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja bendito, que nós possamos entender, ó Deus, definitivamente que este é um tempo oportuno para os filhos de Deus se manifestarem, porque a criação está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Creio eu que este é um tempo de oportunidade para que isso aconteça. Senhor, que haja paz nos corações do teu povo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus os abençoe. Em nome de Jesus.